obrigada por terem vindo. Vocês são os Dear Telephone, são apenas dois intervenientes. O que é que vocês fazem na banda? Eu sou o Simão, canto e toco guitarra e baixo. Sou o Pedro e toco bateria. Let's go out swimming tonight. It's perfect now to run away. Let's jump in your car, not look back. I'll come over and help you pack. Let's just drive and make no plans. Get to the ocean and hold hands. Bury our feet deep in the sand. Lay back and wake up together. Let's choose the cheesiest motel room with pink wallpaper and red velvet sheets. We drop our bags and jump in the bath. So you lean against me, I'll wash your hair. Let's get the floor wet and I don't even care. Let's walk to... Então, a pergunta da praxe, como é que começaram os Dear Telephone? Começámos em 2010, por acaso, acho eu, como quase todas as bandas, surgiu a ideia a hipótese de nos juntarmos, já nos conhecíamos todos, como amigos e como músicos, mas não juntos, e então decidimos tentar e, ao contrário da maior parte das bandas nestas situações, acabou por não falhar. Exato. Ou seja, resultou e muito depressa começámos a compor e fizemos um lote de temas que quisemos gravar para ter um registro, isto poucos meses depois da ideia surgir, e gostamos do registro e aquilo precipitou-se e acabou por dar origem ao EP. O EP acabou por dar origem a alguma atenção sobre a banda, começaram os concertos e foi assim durante um ano e meio que fomos sempre um bocadinho atropelados pelas coisas que iam acontecendo à nossa frente com a nossa música, um bocadinho desprevenidos, porque contávamos que a coisa fosse começar mais lentamente e mais ponderadamente, e não foi o caso. Depois, a certa altura, decidimos parar e começar a compor para fazer um álbum, e aí parámos bastante tempo. Paramos publicamente. Exato. E nasce agora o primeiro longa duração. Big enough to look inside. You said it. Vocês vêm de Barcelos? Vêm todos ou só alguns? Somos todos originários São de Barcelos. todos de Barcelos. E tem-se vindo a notar uma grande afluência de bandas que vêm daquela zona do país. Vocês acham que há alguma justificação para isso? Ou é uma coisa completamente aleatória? Aleatório não será, acho que é um processo que já começou há algum tempo, diria meados dos anos 90, por aí. E curiosamente na altura, um pouco com duas bandas de que ambos fazíamos parte, ou seja, cada um de uma delas, o Pedro de um e o do outro. E foi nessa altura que começou a haver pela primeira vez bandas dali que tiveram alguma atenção da imprensa, etc., e do público já num contexto nacional. E acho que a partir daí criou-se essa cultura de fazer bandas, exponencialmente até hoje, que já são imensas, e há muito essa disse cultura, e acho que é mesmo isso, uma cultura de fazer bandas que não apenas por um hobby passageiro, mas uma coisa séria. É comum ver-se miúdos, adolescentes, a fazer uma banda já com expectativas altas e com uma vontade séria de fazer música. E vocês ambos tinham outras bandas, como disseram. Acham que também influenciam a música que fazem hoje nos Dear Telephone? Acho que acaba sempre por influenciar, não é? Tu acabas por ser um resumo de todo o teu historial e o teu histórico e das tuas opções que tens vindo a tomar. E acho que de certa forma, sim, claro que em termos, se calhar, de linhagem estética, se calhar não encontrarás, não é? Se esmiuçares bem, encontrarás alguma coisa, mas a estética será separada, mas todos nós trazemos essa carga, já são 20 anos para aí. De música, não é? Exato. Qual de vós é que faz parte dos Peixe Avião e dos Lala Ressonance? O Pedro faz parte dos Peixe Avião. E eu e o Ricardo, que é outro elemento do Dear Telephone, fazemos parte dos Lala Ressonance. Muito bem.
Eu sei que vocês têm muitas inspirações e trazem muito não só de outras artes, não só a música. Quais é que são, primeiro de tudo, qual é que foi a primeira inspiração para o vosso nome? Para o nome foi um filme. Foi um filme do Peter Greenaway que se chama The Earphone e para além do nome ter algumas características que nós gostávamos bastante e que podia transformar-se em nome do projeto que estávamos a criar na altura. O filme também tem bastantes afinidades com o nosso universo estético e só criámos essa pequena adaptação do phone para o telephone porque achamos que era mais musical o telephone do que o phone, então fizemos uma adaptação do nome. No site, aliás, o vosso site, deixa-me dizer-vos que está muito engraçado. Dizem que têm várias inspirações cinematográficas e literárias. Será que nos podiam dizer algumas delas? Cinematográficas, já percebemos que uma dessas é o The Earphone, mas literárias. Nós temos até uma certa, por alguma razão, não há nenhuma explicação muito rebuscada para isso, mas nós até gostávamos de pôr em referências mais ou menos subtis essas referências nas músicas e nas letras. As nossas letras referem o nosso fascínio pela Virginia Woolf, pelo Hemingway, por uma série de autores e mesmo do cinema também, ou seja, às vezes até gostamos de pôr isso nos temas diretamente, quase como pequenas homenagens subtis e passageiras a autores que nos interessam muito e que nos importam muito. Agora é um lote enorme deles, tanto do cinema como da literatura e mesmo da música. Podemos chegar aqui o dia inteiro, não é? E também sei que, como estavas a dizer, o vosso álbum tem então um conceito e as músicas fazem então sentido umas com as outras, é isso? Contém uma história? Não, nem por isso. Não no sentido em que as histórias de cada canção se encadeiam umas nas outras. Isso não é um álbum conceptual nesse aspecto. Okay. Existe um universo comum, mas não é propriamente narrativo, ou seja, não é que uma canção completa anterior em termos de história completa noutros sentidos. Daí ser um álbum, não é? Claro. Sei também que uma música vossa fez parte de uma curta-metragem brasileira, é verdade? Sim. Como é que surgiu esse convite? Uma coisa muito informal, típica da era da informação. Vocês aqui lidam muito com isso. Um autor, um realizador brasileiro, na altura entrou em contacto connosco através de um amigo comum, coisa de Facebook, e fomos falando e ele foi se interessando pelos meus projetos na altura e depois conheceu até primeiro os La Resonance e depois ouviu os Dear Telephone e até havia a hipótese de ele filmar qualquer coisa relacionada com a banda e entretanto pediu-nos a possibilidade de integrar o tema numa curta-metragem dele. De dizer então que a curta-metragem se chama Contramão, é verdade, de Fábio Menezes, só para as pessoas lá em casa irem ver. Passando então agora para o vosso álbum, chama-se, como é que se chama o álbum? Taxi Ballad. E o vosso primeiro single é That Villain Lesson Sucks. Porquê é que escolheram este single? Dizer já que o título é muito curioso. Mas não há assim uma razão. Aliás, nós tivemos bastante dificuldade em escolher o single. Primeiro porque achamos que o disco tinha ou seja, o disco tem pouca vocação de coleção de canções de onde tu possas extrair uma que representa o disco. É muito mais um disco de fundo, de maratona, ou seja, de ouvir na totalidade. E por isso para nós foi muito difícil escolher um tema que saltasse para, que tivesse que representar o disco, pelo menos durante um tempo, até ele ser conhecido na totalidade, e já é, entretanto saiu no dia 6, mas foi muito difícil. Os critérios foram um pouco objetivos. Por um lado pareceu-nos ser um tema que fazia melhor a ponte com o EP, o ambiente geral do tema teria algumas semelhanças com os temas do nosso primeiro EP, e se calhar poderia ser uma boa forma
de o eleger, uma boa razão para elegê-lo como single, uma transição entre os dois registros, e depois porque é uma música que ainda estava muito fresca em nós também, é dos temas que compusemos há menos tempo e que ainda vibramos bastante com ela porque ainda está a amadurecer, é um tema que ainda tem que crescer, mesmo em palco, etc. Então achámos que era ou seja, também por preferência pessoal, que seria um bom tema para ser single, não há razões muito objetivas. A escolha de duas vozes, para mim como ouvinte, dá assim um ar mais místico. Era esse o vosso objetivo, ou como é que foi essa escolha de duas vozes? Foi outro acaso no sentido muito mais musical do que conceptual. Lá está, o Pedro dava aulas numa escola onde a Graciela estudava canto, e conheciam-se, e até na altura o Pedro e o Paulo falamos, e ela tem bastante talento e tal, vamos experimentar uma banda de canções e tal. Canções, achas mesmo? Isso é uma coisa que ao princípio nos causou até alguma hesitação, acho que não vai funcionar, mas vamos tentar e tal. E pronto, e para além de gostarmos todos muito da voz dela, e na altura percebermos que de facto havia na relação que estávamos a estabelecer como músicos a possibilidade da coisa efetivamente funcionar. E depois também foi um bocado ela que me arrastou a mim, de poderes cantar e podemos experimentar e tal. A segunda voz acaba por surgir um bocado por acaso, ou seja, vamos tentar cantar os dois, e eu comecei a tentar também, e pronto. Não houve assim também nenhuma razão nenhuma razão especial. Sim. Sei também que no Art Club tocaram com a Ana Calvi. Deve ter sido um enorme orgulho para vocês ter feito parte do concerto de uma artista com tanto renome dentro de... E acho que o momento em que aconteceu foi realmente interessante, porque foi numa altura em que o disco dela estava realmente a rodar e as pessoas conheciam, e especialmente eu gostava mesmo bastante do disco dela, e então aquilo apareceu mesmo no momento certo. E para nós foi uma boa oportunidade, porque quando fazes a primeira parte de um artista internacional, tens sempre uma quantidade de pessoas relativamente grande, não é? Que está disponível para ouvir aquilo que tu lhe estás a dar. E nesse caso foi bastante interessante, e partilhar, e depois ainda tivemos a conviver com ela um bocadinho no fim. Foi, claro, é sempre interessante, não é? Acham que vos deu alguma projeção internacional? Sentiram isso? Ela tem o nosso disco, não é? Acho que projetamos o nosso disco para a casa da Ana Calvi, e já não será mau. Exato. Então tem algumas atuações marcadas, tanto em Portugal como no estrangeiro? Nós? Sim, vocês. Nós por já ainda não temos datas divulgadas, já temos algumas datas marcadas, mas para já as únicas datas divulgadas, para além da do dia 11 no Music Box, depois de termos feito uma espécie de estreia do disco em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, vamos tocar no fim do mês no Primavera Sound, e pronto, os outros concertos que estão marcados ainda não estão disponíveis para ser divulgados. Alguns têm datas que ainda estão a ser acertadas, e outros por várias razões ainda não estão a ser revelados. Primavera Sound, que é um grande palco também, não é? Sim, e vamos ter a sorte de tocar no mesmo palco em que nós tocamos, que é o palco Superboc. Vamos tocar com os Swans, que é uma banda que nós todos gostamos bastante. É no mesmo dia que os Blur, por isso promete. Vão todos ao Teams Primavera Sound, acho que sim. Antes, uma pergunta final: daqui a uns anos, onde é que estarão os Dear Telephone? Onde é que se vê? Não sei, acho que conforme tu vais avançando numa, chamemos-lhe, carreira como músico, e principalmente se tivesse testado alguns projetos e falhado com outros, e se tivesse disponibilidade para te ires reinventando, e começas a ter uma expectativa muito de curto e médio prazo em relação às bandas. Ou seja, não é que eu não me veja daqui a 10 anos com esta banda a fazer coisas maravilhosas, é só que não estou muito preocupado. Exato. Não penso muito sobre isso. Se calhar pensava com 20 ou 21 ou 22, pensava o que iria acontecer com, e acho que é com quase uma banda como minha. um GPS que está em constante atualização. Exatamente, Tu estás sempre a ter acesso a novos caminhos e novos rumos
que se calhar um ano antes não pensavas que seriam possíveis. Então acho que é quase impossível tu criares uma banda com uma expectativa de quase como comprar uma casa há 30 anos. Isso é quase impossível. É muito difícil. Para além de que isso obrigaria uma organização e uma disciplina que nós não queremos ter, e por outro lado... E um peso de compromisso. E um peso de compromisso, sim, e por outro lado é uma espécie de uma falsa questão, porque tudo pode acontecer, coisas inacreditáveis, como podes, lá está, como o GPS pode a certa altura chegar a uma rotunda e dizer go back, não é? Façam a versão de marcha. Tudo pode acontecer. Há um exemplo que eu acho espantoso e já li bastante sobre isso, é uma banda que eu gosto muito, que é uma banda que os Felt, uma banda dos anos 80, e eles fundam-se em 79, e na altura o vocalista, que é um bocadinho o mentor do projeto e compositor, ele diz: os Felt vão existir durante 10 anos, vão editar um álbum por cada um dos anos da década de 80. E assim fizeram, editaram um álbum em 1, 2, 3, 4, 5, 89 e terminaram. Foram 10 álbuns em 10 anos, difícil, conforme dito 10 anos antes. Isto é espantoso, mas é um bocadinho um milagre também. E talvez retire um bocadinho da essência da naturalidade, não é? Provavelmente até pode comprometer, será que todos os anos, a qualidade, não é? Exato, será que todos os anos eles tinham alguma coisa para dar ao mundo da música? No caso deles até tinham. Por isso é que este caso é raro e é excepcional, mas por isso acho que não é uma coisa que nos preocupe muito. Obrigada pela vossa disponibilidade, espero que tenham bons concertos e que durem durante muitos anos. Obrigado.